Então, mais uma vez, queremos agradecer ao nosso irmão Glauber, a todos os irmãos que têm se esforçado, né, para dar continuidade a essa vigília, não é? Vai completar, como a irmã falou, 2 anos agora, em abril. Louvado seja Deus, eu creio que muitas lutas vocês passaram, dificuldades, como é normal para aqueles que realmente se colocam nas mãos do Senhor, para que Deus assim possa usá-los. Isso faz parte, não é? Aqueles que realmente desejam ser usados e os que são levantados por Deus para serem usados. Mas graças a Deus por essa oportunidade. Se eu não me engano, está sendo a minha terceira participação com os queridos, para nós estarmos aqui adorando a Deus, buscando, orando e, é claro, agora ministrando a palavra do Senhor. Amém? Então, queridos, para a nossa meditação neste momento de vigília, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos irmãos, alguns estudiosos diz que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele se encontrava encarcerado em Roma e já estava prestes a ser decapitado. Olha a situação. Paulo estava se preparando para ser morto por causa do evangelho, por causa da pregação do evangelho. E aí ele tem no seu cuidado o jovem Timóteo, enquanto líder, enquanto pastor, enquanto homem que estava à frente da obra. O apóstolo Paulo, ele dirige essa carta a Timóteo usando a expressão muito afetuosa, quando ele diz ao meu filho Timóteo. Olha que cuidado maravilhoso, não é? O cuidado para com o seu filho na fé, que naquele momento estava prestes a não ver mais o pai da fé, que no caso era ele. Então, Paulo estava se preparando para ser decapitado por causa do evangelho, estava preso, e ele fala algumas palavras para Timóteo, palavras de encorajamento, palavras que pudessem fortalecer a fé de Timóteo em meio a uma grande crise naquele momento. E eu acredito que esta palavra é para nós também nos dias de hoje, em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, que todo cristão passa. E às vezes nós pensamos em desistir, às vezes pensamos em retroceder, mas o apóstolo Paulo, ele tendo um certo conhecimento da pessoa do seu filho na fé, que era Timóteo, e aí Paulo ele começa agora a pontuar alguns ensinamentos que iria fortalecer a fé de Timóteo. E eu acredito, irmãos, que esta mesma pontuação de ensinamentos de Paulo para Timóteo serve para nós também nos dias de hoje. Talvez alguns irmãos que estão nos acompanhando, não é? Quantas batalhas você tem travado? Quantos embates você tem passado, quer seja dentro de casa, no seu relacionamento conjugal, na criação de filhos, na área profissional, para com seus vizinhos, irmãos de igreja. Quantos embates nós não passamos e queremos desistir, não é? Pois é, eu gostaria de estar agora destacando alguns pontos do ensinamento do apóstolo Paulo, que foi para Timóteo, que serve para nós também. Então, o primeiro deles, ouça com atenção, o versículo 6, se os irmãos estiverem com a sua Bíblia aí aberta, no versículo 6 do capítulo 1, o apóstolo Paulo ele fala o seu primeiro ensinamento para Timóteo. Ele diz: por esta razão
pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Uma das primeiras palavras, irmãos, que são encorajadoras para nós, é que eu e você, nós não devemos desistir ou abandonar o dom que Deus nos deu. Observe, Paulo estava preso, prestes a ser decapitado por causa do evangelho, e aí Paulo agora começa a preparar Timóteo e dizer, Timóteo, eu te conjuro, eu chamo a atenção sua, Timóteo, para que você reavive o dom que foi colocado em você pela imposição das minhas mãos. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, não desista do dom que Deus lhe deu. Não desista daquilo que Deus lhe confiou. E às vezes, irmãos, é isso que muitas das vezes acontece em nossas vidas, na nossa trajetória, da nossa caminhada cristã. Às vezes nós queremos desistir, irmãos, do dom ou daquilo que Deus nos confiou para nós realizarmos, para nós fazermos na igreja, para nós fazermos no seio da nossa família. Às vezes, nós achamos que Deus só dá dons espirituais para realizar as pessoas que estão à frente da igreja ou aquelas que estão à frente de determinados ministérios na igreja. Mas nós precisamos aprender que Deus sempre dará ferramentas de trabalho para que eu e você possamos nos envolver na obra dele, quer seja na igreja local, quer seja no seu trabalho do seu dia a dia, quer seja para com seus amigos. Deus sempre tem nos dado uma ferramenta para realizarmos a obra dele. Então, meu irmão e minha irmã, por favor, se você está precisando de uma palavra de encorajamento, a primeira delas é: não desista daquilo que Deus te deu. Não desista daquilo que Deus lhe conferiu. Deus lhe deu algo para fazer, para realizar. Não desista. Foi Deus que lhe deu. Ainda que o homem às vezes não entenda, mas Deus te deu. Então confia. Foi Deus que te deu. Receba esta primeira palavra de encorajamento. Paulo ainda continua falando para Timóteo, para encorajá-lo naquele momento de preparação, que se encontra agora nos versículos 8 e 9 desse mesmo capítulo 1. Vejamos aqui o que Paulo diz, versículo 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, e nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele ministra a segunda palavra de encorajamento para Timóteo. Paulo diz assim para ele: Timóteo, não tenha vergonha do testemunho do Senhor. Não se envergonhe. Não importa onde você esteja, não se envergonhe de Cristo na sua vida. Não tenha vergonha aonde você está e que você às vezes se sente a minoria e talvez até se sinta só. Mas não tenha vergonha. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos pagar o preço é de nós não termos vergonha de Jesus em nossas vidas. Há algumas pessoas que têm vergonha, algumas pessoas que têm receio, sabe? Porque elas querem ser aceitas no ambiente, no local onde elas chegam. No contexto social, por exemplo, quem é que não gosta de ser bem recebido aonde chega? Se você é um estudante, quer seja em qualquer nível dos seus estudos, quando você chega, você quer ser aceito pela sua turma. Mas no andar do curso, haverá momentos em que você vai precisar assumir a sua identidade. A identidade de cristão, a identidade de servo,
a identidade de serva do Senhor e que você precisa agora viver para agradar a Deus do que aos homens. Por isso que Paulo diz para Timóteo, lembre-se, Timóteo era um jovem. Então Paulo fala para Timóteo, Timóteo, não se envergonhe do testemunho do Senhor. E nos dias de hoje, irmãos, quantas pessoas preferem agradar a maioria porque elas querem ser aceitas naquele grupo do que realmente agradar a Deus? Quantas amizades eu e você precisamos perder para agradar a Deus? Talvez algumas pessoas dizem, não, meus amigos são tudo para mim. Será? Será que os nossos amigos precisam serem tudo para nós ou é Deus que precisa ser tudo para nós? A gente precisa ter o máximo de cuidado em relação a isso. Então, esse segundo ensinamento para encorajar a Timóteo, da parte de Paulo, como é que eu e você, meu irmão, vamos seguir avante se nós estamos tendo vergonha do nosso Senhor, do nosso Salvador? Não tenha vergonha, declare para todos de forma audível, não só para que as pessoas ouçam, mas para que o reino das trevas saiba que você é um soldado de Cristo, que vive para agradar a Deus. E essa linguagem de soldado, Paulo continua falando nesse mesmo versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do evangelho de nosso Senhor, e nem de ser encarcerado que sou eu. Mas, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos em favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Eu e você precisamos entender que, por mais que você venhamos sofrer por causa do reino de Deus, vale a pena. Deus tem um galardão para nos dar. Mas não para por aí. Há um terceiro ensinamento de encorajamento de Paulo para Timóteo naquele momento e que serve para nós também. E agora são nos versículo 13. Veja o versículo 13 desse mesmo capítulo 1. Paulo diz assim, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Irmãos, eu e você precisamos manter o padrão do ensino da palavra. Nós precisamos manter, irmãos, o padrão da sã doutrina. Cuidado para que nós não sejamos enganados por tantos ventos de doutrina. Paulo estava preocupado com a fé de Timóteo e disse, Timóteo, mantenha o padrão da sã palavra. Às vezes, irmãos, eu e você queremos fazer coisas em nome de Deus, aonde Deus não falou para nós que devemos fazer. Tem muita gente que estão ficando decepcionadas dentro da igreja, não foi porque Deus as decepcionou, mas porque elas acreditaram em ensinamento que Deus não falou nada. Então Deus não se responsabiliza. Deus só se responsabiliza com aquilo que ele fala. Deus só vai se responsabilizar com a palavra que sai da boca dele para a minha vida e para a tua vida. E eu e você precisamos, irmãos, manter a sã ensinamento, sã palavra de Deus. Então, Paulo estava tendo esse ensinamento para Timóteo. Timóteo, que vai gerar uma palavra de revitalização, de revigoramento para a sua fé, é você manter a sã palavra. Pergunto para os irmãos, quantos de nós realmente temos valorizado a palavra de Deus? Quantos de nós realmente temos pagado um preço em crescer no conhecimento da mesma? Quantos de nós, irmãos, quando chega o momento na hora do culto de falar, ouvir a palavra, quantos de nós realmente ficamos atentos e com o coração aberto para receber a semeadura da palavra? Porque é a palavra que gera fé em nós. Este mesmo apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra. Como é que eu e você queremos que a nossa fé cresça dentro de nós, sejamos fortalecidos, se nós não valorizamos a palavra de Deus? Às vezes eu fico analisando o Glauber e os demais irmãos, que parece que os irmãos, no início do culto, eles são mais acesos, sabe, pelo louvor, pelas palmas, aí tá todo mundo eufórico, tal, é bênção, vamos ministrar louvor, que glória a Deus. Mas quando senta para ouvir a palavra de Deus, você já viu aqueles irmãos quando você fica pregando,
Eu, como sou pregador, eu fico observando, sabe? Tem gente que senta lá no último culto, achando que eu não vejo, mas eu estou vendo. Aí tem aqueles irmãos, sabe, que quando senta, aí, ó, aí tá lá, você prega e a palavra, aí parece que... Aí, de repente, quando dá aquela descambada, ele diz, aleluia, aleluia, nada, irmão, você está dormindo, meu irmão. Como é que eu e você vamos estar mantendo as sãs palavras de Deus se nós não estamos nem dando atenção a ela? Meu amado irmão, minha irmã, por favor, não existe outra palavra poderosa senão a palavra de Deus. Não existe outra palavra de milagre senão a palavra de Deus. Não existe outra palavra que liberte senão a palavra de Deus. Não existe outra palavra que salve senão a palavra de Deus. Por isso que Paulo fala para Timóteo com o maior cuidado. Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras. Significa que tem que ter padrão, irmãos. Tem que ser coisa realmente de Deus. Então, meu amado irmão, minha irmã, receba esta palavra de encorajamento. Às vezes, quando nós estamos em crise, às vezes, quando nós estamos desanimados, às vezes, quando nós queremos, sabe, retroceder na nossa fé, às vezes vem aquele desejo ingênuo da nossa parte. Ó Deus, levante alguém para chegar até mim e coloque a mão na minha cabeça e diga, meu servo e minha serva, eu sou contigo. Deus pode fazer isso? Claro, claro. No dia que ele quiser fazer, Deus vai fazer, ninguém vai impedir. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Deus já falou para você. Você é minha, você é meu, eu lhe comprei. Você é a menina do meu olho, a princesa da parte do Senhor. Nós somos a geração eleita da parte de Deus. O Senhor é o nosso general, o Senhor está à nossa frente, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso pastor. Então, meu irmão, Ele não vai te abandonar, Ele não desiste de você. Não importa o que aconteça, Ele é o teu amado. Então, minha irmã, meu irmão, quando chegar os momentos de que você querer desanimar, tem aquela canção de um cantor que eu esqueci o nome dele agora, que diz: e quase sem força e sem vigor, a gente ler a palavra, não é? Armando Filho, lembrei. É Armando Filho, meu irmão, porque a sã doutrina nós devemos ter o cuidado. Deus falou com você, o que Deus falou não vai cair por terra. Satanás vai se levantar, o reino das trevas vão se levantar, mas a palavra de Deus vai prevalecer sobre a tua vida. Mas não para por aí. O apóstolo Paulo ministrando palavras de encorajamento para a fé de Timóteo em um momento difícil que iria acontecer. Paulo ainda diz assim, só que no capítulo 2, você vai virar só uma página aí, o capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz assim para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, sabe o que vai injetar ânimo na sua alma, injetar ânimo no seu coração e força? É a graça de Deus. Fortifique-se na graça de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala isso para Timóteo, foi porque ele teve a sua experiência. Na carta aos Coríntios, ele mesmo diz que teve um momento difícil na vida dele, ele orou ao Senhor por 3 vezes para que Deus assim o protegesse, o livrasse, e Deus respondeu para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não esqueça, você, para ser fortalecido, ser renovado, fortifique-se na graça do Senhor. É pela graça que você está de pé.
É pela graça que você vai à igreja, é pela graça que você louva, é pela graça que você ora, é pela graça que você está hoje, aqui agora, é pela graça que esse programa que vocês vão completar 2 anos, é pela graça, foi pela graça. É pela graça, meu irmão, que quando você cai, Deus te levanta. É pela graça que quando você já não tem mais força alguma, e Deus vem com toda a força para te levantar e para te renovar e para declarar que a vitória é nossa em Cristo Jesus. É pela graça. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que você tem é pela graça. Então, fortifique-se nesta graça. Não confie em você mesmo. Não confie nas suas próprias forças. Mas confia no Senhor. Confia na graça dele. A graça do Senhor estará sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. A graça do Senhor vai estar sobre a tua vida, Glauber. A graça do Senhor vai estar sobre a sua vida, minha irmã. A graça do Senhor vai estar sobre todos nós. É ela que vai estar nos protegendo. É a graça do Senhor Jesus. E por último ponto, né, de ensinamento de Paulo nessa situação de encorajamento para Timóteo, Paulo agora ele diz no versículo 3 e 4 deste capítulo 2, os versículos 3 e 4, e aí a gente finaliza, viu, irmãos? Diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está pensando que andar com Cristo é andar de férias, é? É aquele solzinho gostoso, é andar na praia? Você está equivocado, meu filho. Aqui não é a nossa pátria. O cristão, ele é o único ser que tem 2 nacionalidades. Você realmente tem uma pátria aqui, mas a nossa principal é a nossa pátria celeste. Você tem um lugar reservado por Deus lá. É lá. É lá. Meu irmão, minha irmã, a sua casa não é aqui. Ei, meu irmão, a sua casa não é aqui. A sua casa é lá. Deus tem preparado o melhor para as nossas vidas. E é por isso que Paulo está dizendo, Timóteo, você é um soldado de Cristo. Não se envolva com alguma coisa que possa atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Meu irmão, minha irmã, o que é que tem atrapalhado de você ir avante mais? De repente nós começamos a usar, meu irmão, as desculpas dos sofrimentos. Ô, meu querido, Jesus é o nosso exemplo máximo. Ele realmente carregou a cruz. A coroa de espinho foi ele que aguentou. Os pregos foi ele que aguentou. Então, meu irmão, vamos avante, porque ele venceu e a graça dele está sobre as nossas vidas, a vitória dele está sobre as nossas vidas. Então, meu irmão, em nome de Jesus, você é um soldado de Cristo. Você é um soldado de Cristo, se levante, é Deus que vai te dar forças, é Deus que vai te dar armas para vencer, para batalhar, e nunca esqueça na sua caminhada, nós já vencemos a guerra, não é a batalha não, Cristo já venceu a guerra, as batalhas virão, mas a guerra já está ganha, a vitória de Jesus é nossa, nós estaremos com o Senhor, vivendo para todo sempre. Aguenta mais um pouco, soldado de Cristo, não baixa a cabeça, continua com os joelhos no chão, continua com as tuas mãos assim, ó, Deus, clamando, humilhando-se diante dele, porque ele está no alto e ele, quando ele fala, ninguém pode impedir. Então, meu irmão, minha irmã, olha só a situação de Paulo para ele ensinar isso. Estava preso, estava prestes a ser decapitado por causa do evangelho, e mesmo assim ele dá palavras de encorajamento para um jovem líder, Timóteo, preparando, cuidando dele. Esta é a palavra para a gente também. Te prepara, meu irmão. Toma esse ensinamento da parte do Senhor, porque se Deus permitir que venha tempos mais difíceis, fica firme, porque o Senhor está preparando a sua igreja para que você venhamos estar com Ele para toda a eternidade.
fica firme, porque o Senhor é conosco e Ele sempre estará para a glória dele em nossas vidas. Deus abençoe a todos os irmãos, as nossas irmãs, que esta palavra de realmente, da parte do Senhor, ela possa entrar na sua alma e gerar força e poder da parte de Deus. Deus abençoe, queridos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Parabéns pela insistência, perseverança de vocês. 2 anos. Está chegando aí, né? Não foi fácil, não. Mas o Senhor estava à frente. E é por isso que chegaram. Deus abençoe, Glauber. Obrigado, querido, e a todos.